Voltemos ao Observatório da Imprensa. Os anos dourados produziram Brasília ou foi o contrário? Brasília criou os anos dourados. E foram dourados mesmo ou a nostalgia pintou-os de rosa? O binômio energia-transportes era apenas um plano de metas, mas a transferência da capital para o interior do país continha a matéria-prima necessária para produzir vibração e destravar o espírito de mutirão adormecido desde a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. A imprensa carioca renovava-se. A cidade do Rio de Janeiro crescia, cada vez mais maravilhosa e também cada vez mais aguerrida. A manchete de um vespertino impresso no centro da cidade levava imediatamente multidões às portas do Palácio do Catete ou à Câmara dos Deputados. Brasília é filha de muitas razões. Uma delas, talvez a mais premente, foi a necessidade de aliviar a pressão das ruas. JK conseguiu. Para isso, usou a sua incrível capacidade de somar, atraindo parte da imprensa para o seu projeto. Desta verdadeira distensão nasceu um dos momentos mais férteis da cultura e da arte brasileira. Aquela cidade em forma de ave ou avião, suspensa em cima de arrojados pilotis, despertou nos brasileiros a vontade de sonhar, de levantar voo, de criar. Meio século depois, esta nova série do Observatório da Imprensa traz de volta a vibração que construiu Brasília para compará-la com os frutos que ela produziu. Um movimento pioneiro que abala toda a nação leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Daqui você irradia o poder de uma forma mais equilibrada para todas as regiões, mais democrática, né? O Brasil não podia ser só uma casquinha de ovo que era a costa brasileira, mas transformado num país republicano, com um melhor equilíbrio e com o poder irradiando do centro para todas as suas, vamos dizer, aspas, extremidades. Né? Sou contra a Brasília? Não. Você é contra uma cidade? Isso é uma estupidez, não é? Acho que o país foi contra a Brasília, quer dizer, a bagunça foi contra a Brasília, a desordem foi contra a Brasília. Culpa de Brasília? Não. Brasília também é vítima disso. Talvez a maior vítima. Brasília era o besouro que não pode voar e voou. E ele atropelou certas datas, certas coisas, porque ele sabia que interrompido a coisa não ia para diante. O Brasil não, como é que eu te diria, ele não assume Brasília como uma realização extraordinária da nação brasileira. É um produto de país tropical, mestiço, que tem a liberdade, tem o tempero para produzir aquilo nesse prato, tem que ter até um pouquinho de irresponsabilidade, assumir o risco. Do ponto de vista da soberania e do ponto de vista do desenvolvimento, o Brasil hoje não seria o Brasil que é sem Brasília. E eu acho que isso é pouco valorizado. Sim, não pela cidade, gosto ou não dela, entendeu? Mas pelo que representou a capacidade realizadora do nosso povo, né? O projeto de levar a capital para o interior é antigo. Para os inconfidentes mineiros, a sede da República Nova e Independente de Portugal deve deslocar-se para Minas Gerais. Em 1816, é a vez do fundador do jornalismo brasileiro, Hipólito da Costa, defender a saída da capital das áreas litorâneas. O editor do Correio Brasiliense, primeiro periódico em língua portuguesa livre de censura, editado em Londres, sugere a transferência em uma série de artigos. O objetivo é o mesmo de JK, a integração de um território de proporções continentais.
Um dos articuladores da independência, o estadista José Bonifácio de Andrada, também é a favor da transferência e, em 1821, é o primeiro a sugerir o nome Brasília. Promulgada em 1891, a primeira Constituição Republicana prevê a mudança para o Planalto Central e, em seguida, o território é demarcado. O dispositivo é mantido na Carta Magna de 1946. Encontrei Juscelino Israel Pinheiro na Constituinte de 46, tentando convencer todos os parlamentares a aprovar um comando transferindo a capital para o interior, como já acontecia desde a Constituição de 1891. 91. Mas quando a gente vê as coordenadas do que queriam JK, Israel, Bias Fortes e outros mineiros, dava no Triângulo Mineiro. Dava no Triângulo Mineiro. Mas, no fim, para encurtar caminho, essa coisa, o debate esquenta e a Constituinte de 46 aprova a transferência da capital para o centro do Brasil, mas para Goiás. Na década de 1940, o ensaio para a construção de Brasília. O então prefeito JK moderniza Belo Horizonte e contrata o arquiteto Oscar Niemeyer para criar o conjunto arquitetônico da Pampulha. A cidade ganha um lago artificial rodeado por mansões e casas de diversão. Brasília começou em Pampulha, uma construção que o JK fez perto de Belo Horizonte. Foi uma obra que tinha um cassino, tinha um clube, tinha uma igrejinha. Eu fiz uma igrejinha diferente. Eu cobri a igreja de curvas e depois chamei o Portinari para fazer a fachada de azulejo. De modo que Pampulha teve muito sucesso, porque foi uma igreja tão diferente. E foi aí que começou a Brasília. Eu tenho a impressão que a coisa mais importante é que, primeiro, o Juscelino, a infância dele era a infância de uma cidade criada artificialmente, que foi Belo Horizonte, pouco antes, né? E, na verdade, essa ideia de uma capital que pudesse regenerar uma realidade política decaída, como era de Minas Gerais. Isso é um dado muito importante. E, em segundo lugar, essa coisa do homem que saía de uma cidade incrustada no interior, diamantina, colonial, e que queria alguma coisa de ampla, moderna, e que a Pampulha anuncia Brasília. Em fevereiro de 1955, JK é lançado candidato à presidência. 2 meses depois, a mudança da capital entra em pauta. Juscelino montou, a meu ver, um caminho extremamente engenhoso para construir a viabilidade de Brasília. É engenharia política de fazer inveja a qualquer mineiro, viu? Reza a lenda que ele decidiu fazer Brasília em abril de 55, no seu primeiro comício em Jataí, a pequena Jataí, em Goiás.